Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom, então no vídeo anterior estávamos viajando na maionese nessa questão 16, né? O que a gente pode concluir com aquela nossa viagem toda aqui na folhinha? A gente pode concluir que na maioria dos casos, quando eu tenho ácidos polipróticos, eu considero só a primeira etapa de ionização, só o Ka na resolução de exercícios para determinar o pH de soluções, para a gente prever o pH de soluções. Prever o pH a partir da constante de equilíbrio, certo? Constantes de equilíbrio que são muito pequenininhas liberam pouco H+, e aí vai gerar uma acidez insignificante frente à outra, principalmente quando essa diferença é da ordem aqui, ó, foi praticamente 10 elevado a menos 4 de diferença, né? Então, uma diferença muito grande de uma para outra, tá? Então, vamos ver daqui a pouco situações em que eu tenho que considerar o Ka2 também, tá bom? No caso aqui, o ácido carbônico, para cálculo do pH, você só vai usar Ka, tá? Então, vamos lá. O ácido carbônico, quando eu faço uma solução em água, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma primeira etapa de ionização, que é essa daqui, ó. Eu vou formar H+, mais HCO3-. Então, eu vou tratar esse ácido como se fosse monoprótico, gente. É um fator simplificador da nossa vida, né? Olha lá. Beleza? Tranquilo. Então, eu tenho Ka aqui, ó. Quanto que é o Ka que ele me dá lá, ó? É 4,3 vezes 10 elevado a menos 7. Tem uma segunda etapa de desprotonação, que é essa molécula aqui, né? Esse íon desprotona mais uma vez. Só que o Ka2 me gera uma quantidade de H+, tão pequenininha, mas tão pequenininha, que não vai fazer diferença no cálculo do pH, tá? Então, vamos lá. Vamos inserir os dados do meu problema aqui, ó. Ele falou, lá no exercício 16, que preparou uma solução inicial de ácido carbônico de 0,0037 mols por litro. Então, ele está descrevendo a situação inicial, ó, 0,0037. Certo? Aqui eu ignoro, né? A água não entra na constante de equilíbrio, então eu esqueço dela. Muito bem, nesse momento inicial eu não tenho nada de H+, e nada de bicarbonato. Quanto que reagiu de ácido carbônico? X, ele não me disse lá no problema quanto que reagiu, então vou chamar de X. Se eu tenho X reagindo, quanto que eu tenho de H+, e de HCO3? X e X. Ó, porque 1 mol desse camarada reage com 1 mol de água, formando um desse e um desse. É 1 para 1 para 1 para 1. Tá? Então, é X, X, X. Muito bem. Quanto que eu tenho no final, então? Eu tinha nada, foi formado X, eu tenho X aqui. Eu tinha nada, foi formado X, X. Eu tenho 0,0037 menos X. Tá? Eu tinha 0,037, reagiu X. Quanto que eu tenho no final? 0,0037 menos X. Muito bem, gente. O que acontece? Ó, é ácido que tem carbono, portanto é um ácido fraquinho. Se é um ácido fraquinho, essa porcentagem de ionização costuma ser bem fraquinha, né? A quantidade de íons formada, né, X e X, costuma ser bem pequenininha em relação ao todo, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ignorar isso aqui, ó. Para ao invés de eu cair numa equação de segundo grau, eu caí numa de primeiro e resolver em 2 minutos e não em 10. Tudo bem? Então, eu ignoro esse X aqui, ó. E depois eu checo se é válido a minha ignorada, tá? Então, vai ficar assim, ó. Ka, vamos escrever Ka genérico para essa reação? Ka é igual a concentração de H+, que é isso aqui, elevado à primeira potência, vezes a concentração do íon bicarbonato, elevado à primeira potência, que é esse camarada aqui, dividido pela concentração do ácido carbônico,
que ficou em estado molecular, elevado à primeira potência, que é isso aqui. Certo? Eu alimento a minha brincadeira toda com a última linha, sempre. Então, vamos alimentar? O Ka eu tenho. É tabelado, é o Ka1 que eu vou usar, que é o 4,3 vezes 10 elevado a menos 7. É igual. O H+, eu tenho a concentração dele no final, que é x elevado à primeira, vezes o bicarbonato eu também tenho, que é x elevado à primeira, dividido a concentração de ácido carbônico que sobra no final é praticamente 0,0037. É 0,0037 menos um número muito pequenininho, que eu vou assumir que é só 0,037. Então, eu vou fazer a conta assim, ó. Equaçãozinha simples para resolver. E aí, isolando o x, né? Então, faço esse vezes esse e tiro a raiz quadrada disso tudo. E aí, quando eu isolo o x, dá 3,99 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro. Tá? Aqui eu estou diminuindo o número de casas decimais. Aqui no meu gabarito eu fiz com um monte. Eu arredondei. O que é esse 3,99 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro? É o valor de x, que é a concentração de H+, que é a concentração de íon bicarbonato, que é a parte do ácido carbônico que reagiu, né? É um monte de coisa esse x aqui na minha tabelinha. Só que o que me importa é a concentração de H+, né? Porque é ela que é necessária para fazer o cálculo de pH. É essa daqui que me importa. Então, é esse x aqui que me importa. Beleza? Então, vamos calcular o pH? O pH é o menos log da concentração de H+. pH é igual a menos log da concentração de H+, que eu achei, que é 3,99 vezes 10 elevado a menos 5. O pH é 4,4. Ah lá. Ah, detalhe, né? O tio esqueceu. Eu esqueci, vou fazer até com corzinha diferente. Eu esqueci de checar se o meu arredondamento foi válido. Então, como é que é o arredondamento? Como é que eu checo? Esse quadradinho, que é 0,0037, está para 100%. Ele é o meu universo, é a minha unidade, né? X, que é a quantidade que foi embora, né? Que eu achei, que é 3,99 vezes 10 elevado a menos 5, é igual a x%. X é igual a... Não faço a menor ideia. Ah, faço sim. Eu fiz o cálculo aqui do lado. É 1,1%. Portanto, o meu arredondamento é válido. Certo? E todas as contas que o tio fez tiveram um erro aceitável dentro da nossa brincadeira. Tá bom, gente? Pessoal, daria para fazer esse cálculo de pH levando em consideração também a segunda etapa de ionização. Você vai ver que se você fizer na tua casa, dá um valor muito parecido, praticamente igual. Eu fiz aqui, acho que eu fiz, ó. Só que aí eu fiz com um monte de casa decimal para comparar, né? Aqui, ó, esse valor, levando só em consideração uma etapa de ionização, deu 4,3992 de pH. Levando em consideração as duas etapas de ionização, deu 4,3992. Ó, com 4 casas decimais ainda deu igual. Tá? É lá na frente que dá diferença. Tudo bem? Professor, você não vai fazer com a segunda etapa? Vou. Daqui a pouco, quando precisar. Aí você vai aprender a fazer com as duas etapas, quando precisa. Beleza?
Tranquilo? Todo mundo entendeu o exercício 16? Então vamos lá. Vamos resolver o 17. Olha, o 17, ele é muito parecido com o 16. Então esse aí eu vou deixar para casa. Ó, calcule o pH de uma solução 0,020 mols por litro de ácido oxálico, que é um ácido diprótico. Olha lá, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis aqui, tá? H2C2O4. Beleza? São 2 hidrogênios. Então, eu tenho Ka1 e o Ka2. Certo? Então, eu tenho 2 etapas de ionização. Olha só, o Ka1 ele está na ordem de 10 elevado a menos 2. O Ka2 está na ordem de 10 elevado a menos 5. Então, olha só, a quantidade de H+ gerada aqui, ó, nessa etapa de ionização, ela é muito maior do que a quantidade de H+ gerada aqui, ó. Aqui está na ordem de 10 elevado a menos 5, olha. Esse valor de Ka2 tá próximo ali de 1000 vezes menor do que aqui, né? Do que a primeira etapa de ionização. Então, quando isso acontece, a segunda etapa de ionização é muito discrepante da primeira, sempre, para efeito de cálculo, considerar só a primeira etapa. Você pensa que esse ácido oxálico, ele é meio que monoprótico. Trata ele como monoprótico porque não vai dar diferença de cálculo. Tudo bem? Então você vai fazer esse exercício para casa, ok? Levando em consideração só a primeira etapa de ionização. O tio vai dar a respostinha aqui para você, tá? Detalhe. Olha, para esse ácido oxálico, o que acontece? Para esse ácido oxálico, pelo menos aqui nas minhas contas, parece que não é válido o arredondamento, tá? Sabe aquele arredondamento que facilita a nossa vida, que não deixa a gente cair na equação de segundo grau? Pois é, aqui não é válido, tá? Acho que melou. Apesar de ter carbono na estrutura, não é válido. Beleza? Então, você vai ter que fazer na raça. Por isso que é sempre bom confirmar, tá? Sempre confirma ali do ladinho se é válido o arredondamento para X. Então, no 17 você vai fazer sem arredondamento. Faz com arredondamento. E aí você faz o teste para você ver. Não é válido, tá? Não é válido o arredondamento. Detonou toda a conta. E aí, gente, aí tá pedindo o pH, né? Como não é válido o arredondamento, você vai fatalmente cair numa equação de segundo grau. Vai judiar na hora do cálculo, mas não tem problema. Aqui, ó, fazendo a continha, o pH deu 1,8, tá? A resposta do exercício 17 é 1,8. Esse aí você faz em casa. 1,8 o pH. E tem que ir por equação de segundo grau. Muito bem. Vamos agora para o exercício 18, gente. Calcule o pH de uma solução 1 mol por litro de ácido cítrico. Tá aqui a estruturinha do ácido cítrico. Olha, repare que tem 3 hidrogênios ionizáveis, né? Essa daqui é uma convenção de representação, né? Para principalmente ácidos orgânicos, né? Para ácidos orgânicos é bom porque o composto orgânico ele tem mais hidrogênios, né? Aqui ele tem 5 hidrogênios não ionizáveis e 3 ionizáveis. Então eu não coloco 8. Não é usual colocar C6H8O7 como fórmula molecular, né? Representando dessa forma, né? O usual é destacar para a esquerda os hidrogênios ionizáveis para facilitar a nossa visualização. Então, se eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, eu vou ter 3 etapas, né?
de desprotonação. Então eu vou ter um Ka1, um Ka2 e um Ka3. Agora vamos pensar um pouquinho, gente. Olha só, esse K1 está na ordem de 10 elevado a menos 4. Esse Ka2 está na ordem de 10 elevado a menos 5. Então, está bem próximo um do outro. Já esse aqui está bem deslocado, né? O Ka3 está na ordem de 10 elevado a menos 7. Eu sugiro que quando o Ka2 está bem próximo do Ka1, você faça a conta levando em consideração os dois, Ka1 e Ka2. Na maioria das vezes dá uma discrepância muito pequena, tá? Mas eu gosto de fazer quando tá o K, quando dá na ordem de 10 a terceira de diferença, né? 1000 vezes, esse aqui é 1000 vezes menor do que esse, putz, pode fazer de olho fechado só utilizando o K1, mas não é o caso, né? Ó, tá bem próximo os valores de K1 e K2, então neste caso eu sugiro fazer com as duas etapas de ionização. A terceira vai dar desprezível, não precisa fazer. Então, o exercício 18 nós vamos fazer junto e vamos fazer com as duas, para você aprender a fazer com as duas. Depois, se você quiser fazer os exercícios anteriores com as duas, você vai reparar que o resultado vai dar bem próximo daquele que a gente encontrou, para não falar igual, tá? Exatamente igual. Pelo menos em 2, 3 casos depois da vírgula. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer esse exercício. Chega de conversa e vamos fazer ele aqui juntinho. Alá. Exercício 16. Ó, então vamos pensar ele junto, né? Vamos fazer juntinho. Ó que legal. Antes da gente entrar em tabelinha de equilíbrio, ó, vamos mostrar como é que a coisa funciona. Eu tenho aqui um ácido, que é o ácido cítrico, que é o H3, C6, H5O7. Quando eu jogo ele em água, olha só o que vai acontecer. Vai ocorrer uma primeira desprotonação. Olha, vamos marcar aqui, ó, é muito lindo de perceber. Ó, a molécula é neutra. Quando eu perco um próton, né? Ó, eu formei um H+. O que eu vou ter junto do H+? Eu vou ter um H2, C6, H5, O7 menos. Tá claro isso, ó? Então essa molécula está desprotonada. Ela perdeu um próton. Ó, era H3. Tá? Então, se ela perdeu uma carga positiva, ela ficou uma carga negativa. Existe um Ka1 que representa, né? Que relaciona essas concentrações no equilíbrio. E esse Ka1 tem um valor que é tabelado. E esse Ka1 pode ser determinado experimentalmente. Nós já vimos como é que determina essas coisas, né? Nós já vimos em exercícios anteriores. E o valor tabelado lá é 7,4 vezes 10 elevado a menos 4. Certo? Muito bem. Olha, então quando eu dissolvo ácido cítrico em água, ocorre essa primeira reação, essa primeira etapa de desprotonação, que tem uma constante de equilíbrio por detrás. Muito bem. Aí, o que acontece? Ó, o tio vai fazer com corzinha diferente. Esse camarada tem mais 2 hidrogênios para desprotonar. Então ele vai vir aqui, ó, numa segunda etapa de desprotonação e vai reagir de novo. Então o H2, C6, H5O7 menos vai reagir com água mais uma vez e vai formar, olha lá, ele vai perder mais um hidrogêniozinho ali, ó. Então, ele vai perder mais um H+. E aí, a molécula que tinha uma carga negativa perde uma positiva, ela fica com 2 cargas negativas, né? Então, vou ficar com o H, C6, H5O7 menos 2. Certo? Ela era menos 1, perdeu uma carga positiva, ficou menos 2. E existe um Ka2 para essa reação, que é a segunda etapa de desprotonação.
Esse Ka2 é da ordem de 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. Ó, muito próximo desse. Então, a quantidade de H+ gerado aqui é próximo dessa daqui. É próximo assim, entre aspas, né? Entre aspas, não é tão próximo assim, ó, porque 10 elevado a menos 4 costuma ser 10 vezes maior do que 10 elevado a menos 5. É que aqui é multiplicado por 7,4, né? E aqui por 1,7, mas enfim, né? Só para você ter uma ideia, beleza? Então, gente, olha só, com corzinha de novo. Ó, esse camarada aqui, ó, também tem um comportamento ácido porque ele ainda tem mais um hidrogênio para desprotonar, né? Então, ocorre uma terceira etapa de desprotonação, que é isso aqui, ó, o HC6H5O7-2, né, reage com a água mais uma vez, numa terceira etapa de desprotonação, né, e esse próton aqui vai embora, lá, ele vai para a cucuia, né, e a molécula, o íon, que era -2, perdeu um próton, uma carga positiva, ele fica como sendo -3 no final. Então fica um C6H5O7-3 no final. E existe um Ka, uma constante para essa reação que eu chamo de Ka3, que é a minha terceira etapa de desprotonação, que tem um outro valor, que é 4,0 vezes 10 elevado a menos 7. Ok, gente? O tio está descrevendo aqui, detalhando para você o que acontece lá dentro do Becker quando você dissolve ácido cítrico em água, certo? Então, quando a gente compara os Kas 1, 2 e 3, você percebe que o maior gerador de hidrogênios, de H+, é esse aqui, ó. Porque quanto maior o Ka, maior a concentração de H+. Nós já vimos isso lá atrás. Certo? Então, esse aqui, ó, eu com certeza posso desconsiderar. Esse aqui, como está um pouco próximo desse aqui, eu vou considerar no meu cálculo. Tá claro isso, gente? Então, vou considerar essas duas etapas aqui, ó. Beleza? Então, vamos fazer junto. Vamos curtir o que a gente passa de ano. Alá, vem com o tio. Então vamos continuar aqui. Ficamos viajando na maionese, né? Agora vamos. Nossa, o que eu tô fazendo aqui, ó? Agora que eu tô vendo, esse exercício que a gente tá equacionando aqui não é o 16, é o 18, né? Agora que eu tô vendo, é o exercício 18. O 16 nós já fizemos. Já calculamos o pH dele lá atrás, né? Estamos equacionando o exercício 18. Tá. Então, continuando o exercício 18. Alá. 18. Ali a gente só viajou na maionese para você entender. Vamos agora direto ao ponto. Tabelinha de equilíbrio, né? A reação. Vai lá. Início. Reagiu, formou. Fim. Então vamos lá, colocar a primeira etapa. H3C6H5O7, que é o ácido cítrico. Quando eu jogo ele em água, ocorre a minha primeira desprotonação. Eu formo o meu primeiro H+, e aí eu formo esse íon H2, ó, porque houve a perda de um próton, C6H5O7-, certo? Abro uma coluninha para cada substância. A coluninha da água eu corto ela, porque ela não entra. Início, reagiu, formou e fim. Pronto, estamos equacionando. Aí vamos lá, vamos ler o problema de novo. Calcule o pH de uma solução 1 mol por litro de ácido cítrico.
Então, olha, o que é esse 1 mol por litro? É a concentração inicial. Olha, eu preparei uma solução 1 mol por litro. Eu peguei 1 mol de ácido cítrico, dissolvi em 1 litro de água. Foi isso que eu fiz. Né? Então, nesse momento de preparo, onde eu estou descrevendo uma situação inicial, eu tenho 1 mol por litro do meu ácido em estado molecular. Nesse momento de início, onde eu tenho tempo zero, quanto que eu tenho de H+ e desse íon gigantesco aqui? Eu tenho 0 e 0. Tá ok? Muito bem. Quanto que reagiu do meu ácido? Não sei. O problema não me diz nada. Então, vou chamar de X. Ó, 1 mol disso, quando reage com água, forma 1 mol disso e 1 mol disso. Então, se esse é X e esse é X. Né? Quanto que eu tenho no final aqui? 1 menos X. Se eu tinha 0, foi formado X, eu tenho X no final. Se eu tinha 0, foi formado X, eu tenho X no final. Muito bem. E agora, pessoal? Agora eu escrevo a equação de Ka genérica para essa reação, para essa primeira etapa de ionização. Vamos lá? Então vai ficar assim, ó, Ka é igual a concentração de H+ elevado à primeira vezes a concentração desse meu ânion grandão aqui. Esse aqui eu acho que é o íon nitrato, citrato, né? C6H5O7- elevado à primeira, dividido pela concentração do ácido cítrico em estado molecular. Certo? Muito bem. O Ka eu tenho, que é tabelado, que é o Ka1. 1 de primeira etapa de ionização. Quanto que é o Ka1? 7,4 vezes 10 elevado a menos 4. É igual. Qual que é o valor de H+ no equilíbrio? X. Qual que é o valor desse ânion aqui? Que é o citrato. X elevado à primeira, dividido. Qual que é o valor desse aqui, ó? 1 menos X.